vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. Trazer aí notícias do Timão, né? As Brabas venceram ontem, hoje tem basquete. Começa a Copa do Brasil, jogos de volta. Corinthians denunciado. Ei, Corinthians. Só o Corinthians, né? Sempre. Preparação para o jogo contra o Barra pela Copa do Brasil. E o Memphis. Joga quando? Joga ou não joga? Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos e familiares. Sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, deixem seus comentários tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo, depois uma moralzinha para vocês e deixa o like, galera, tá? Hoje, gente, eu tô gravando 862 vídeos. Vídeo pra caramba, hein? Eu tô chegando aí na casa dos 1000 vídeos, hein? Vamos lá, gente. Eu quase nem ia gravar vídeo hoje, tá? Porque tô com indisposição, tô achando que eu vou ficar gripado. Mudança de tempo pra mim é crucial. Vamos lá, fala das Brabas, gente. Que ontem, o Majestoso Feminino, pela 10ª rodada lá no estádio da Fazendinha, às 21h30, venceu por 2-1 o São Paulo. Havia perdido pro próprio São Paulo pela estreia do Paulistão, mas na sexta-feira, mas ontem, venceu. Os gols foram de Duda Sampaio e André Salves no primeiro tempo, e no segundo tempo, a jogadora do São Paulo, Serrana, descontou para o time do Morumbi. As Brabas são líderes agora com 25 pontos, em segundo é o próprio São Paulo, só que bem lá atrás com 18. Próximo jogo será quinta-feira, né, 14 de maio, pelo Paulistão Feminino, segunda rodada, contra o Red Bull Bragantino às 17h30, no estádio Benito Agnello Castellano, lá em Rio Claro, gente. Lá em Rio Claro. E hoje tem um novo Basquete Brasil, às 19 horas na Arena UniBH lá em Belo Horizonte, o quarto jogo da série, né, entre Minas e Corinthians. O Corinthians está vencendo por 2-1. Se o Corinthians vencer hoje, encerra essa série. E se passar, encara o Pinheiros na próxima fase. Provável escalação do técnico Jesse Leite é o Davonta Thomas, Vitão, Elijah, Clark, Lucas Cauê e Elinho. Boa sorte para o Corinthians e parabéns para as Brabas, né, pela vitória. Agora vamos falar de Copa do Brasil. Hoje eu vou falar dos jogos só de hoje e amanhã, depois de quinta, tá? Não vou falar tudo de uma vez. Hoje tem Internacional e Atlético de Minas Gerais, jogo lá na Gigante da Beira Rio. No jogo de ida, o Internacional venceu por 2-1, o Inter joga pelo empate. Se o Atlético vencer por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Às 21h30, dois jogos. Cruzeiro recebe o Goiás, no jogo de ida 2-2. E no mesmo horário, o Fluminense, no Maracanã, recebe o Operário, o jogo de ida foi 0-0. Amanhã eu trago os jogos de quarta e na quinta os jogos de quinta. Tá bom? E agora, gente, falar do Coringão. Corinthians denunciado, né, pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, e que denunciou o Timão em 3 artigos. 1. Atraso no retorno do intervalo. Arremesso de objetos no gramado, né? Foi o óculos, aquele cigarrinho, aquele vapor e um isqueiro, tá? Eu não lembrava ontem, mas foi um isqueiro. E a utilização de uniforme diferente do previamente estabelecido antes da partida. E o Corinthians foi enquadrado nos artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, né? No caso do atraso no retorno do intervalo, multa de R$100 a R$1.000 por minuto de atraso. Lembrando que o Corinthians atrasou 3 minutos. Pelos arremessos dos objetos, perda de mando de campo de 1 a 10 partidas. Multa de R$100 a R$100.000. Lembrando que o Corinthians já é reincidente. Tá vendo quando eu falo para a torcida que acaba atrapalhando o time? E no do uniforme, né? O uniforme do goleiro Hugo, que era para ser laranja, entrou com a camisa cinza. E aí foi relatado multa de R$100 a R$100.000.
O julgamento será nessa próxima quinta-feira, 11 horas da manhã, na sede do STJD no Rio de Janeiro. E aí do São Paulo foi denunciado Bobadilha, né, pelos aqueles gestos lá, e não vai acontecer nada, tá? Eu já vou avisando, não vai acontecer nada. E sempre é o Corinthians, eu não vejo falar de Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Santos, entendeu? Não vejo, só vejo Corinthians. Para não dizer que não teve do Palmeiras, teve o do Abel, né? E vamos lá, gente. O Corinthians iniciou a preparação, tá, mas para falar aí, para a decisão contra o Barra na Copa do Brasil. O confronto será, né, na quinta-feira, às 19h30, na Neoquímica Arena, jogo de volta da quinta fase. O Corinthians teve folga ontem, retornou às atividades hoje, né, ainda não tem uma prévia do que pode, né, ser o time. Nós sabemos que João Pedro Tchoca, Charles e Kaique, Guinegão e Memphis Depay, por enquanto nada de retorno. E aí amanhã a gente fala mais a respeito, né, de um provável time e tal. Agora a pergunta que não quer calar, e o Memphis, gente? Joga ou não? Volta quando? Não, tá acabando o contrato do cara que ganha uma bala, não joga, tá se resguardando aí para jogar a Copa do Mundo. O técnico da seleção já falou que se ele não jogar pelo Corinthians, ele não vai para a Copa. Então pode ser que ele fique aí se poupando, querendo entrar só na boa. O que vai acontecer? Não vai ser convocado, vai acabar o contrato dele no Corinthians, e aí quem vai contratar ele? O salário que ele ganha. Eu já tô naquela de não dá mais para negociar contrato com ele com 1 ano, 2 anos, que seja. Tá? É um bom jogador, gosto do futebol dele, mas esse ano no Corinthians ele foi apenas uma figura decorativa. Então, depender de mim, depender só de mim, não renovaria. Tá? E aí não quer jogar, tá acabando os jogos, né? Porque não coloquei ele num jogo, mas não, vou deixar para um jogo mais fácil. O jogo mais fácil seria contra o Barra, né? Não vai jogar. A não ser que aconteça um milagre, mas o cara tá no departamento médico, não vai jogar. Aí depois vai jogar contra o Botafogo no final da semana, que é no sintético, não vai. O jogador que tá voltando contusão aí pro sintético. Na outra semana, Libertadores. Vai jogar Libertadores? Fora de casa? Não vai. Ele vai jogar quando? Difícil, tá, gente? Difícil. Não sei vocês, mas pra mim tá difícil. Tá bom? Gente, essas notícias que tem, tá? Vou finalizar por aqui. Minha garganta tá doendo bastante, né? Tô com dor de cabeça também. Tomar um remédio aí, ir pro bercinho, pra tentar amanhecer melhor, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Vai, Corinthians!